programa Eu, Nós e Nosso Meio Ambiente Webdoc apresenta a série A Saúde dos Recursos Hídricos Brasileiros em Pauta. Como está a qualidade de alguns de nossos corpos d'água? Neste episódio, vamos tratar da poluição hídrica. Neste terceiro episódio da série A Saúde dos Recursos Hídricos Brasileiros em Pauta, tratamos da importância do monitoramento da poluição hídrica. Para dialogar a respeito desta pauta, nossa entrevistada é Marta Ângela Marcondes. A pesquisadora é bióloga, mestre em Educação, Administração e Comunicação pela Universidade de São Marcos e doutoranda na Universidade Federal de São Paulo, no Programa de Medicina Translacional. Marta é professora e pesquisadora na Universidade Municipal de São Caetano do Sul, USCS, e coordena o Laboratório de Análise Ambiental do Projeto Índice de Poluentes Hídricos da instituição e a Liga Acadêmica Interdisciplinar de Saúde Coletiva, também da USCS. A pesquisadora é membro titular do Comitê da Bacia Hidrográfica do Alto Tietê e do Subcomitê Billings-Tamanduateí e da Câmara Técnica de Monitoramento Hidrológico. Marta, obrigada por sua participação. E logo a gente vai começar nosso bate-papo, com a seguinte pergunta. O que é poluição hídrica? E como é que afeta a nossa saúde? E por que é tão importante o monitoramento contínuo? Oi, Sucena, que lindo. Obrigada pelo convite. Obrigada pelo espaço, pela parceria, Tão maravilhoso a gente ter um espaço para poder falar do nosso trabalho, Então, essa oportunidade é ímpar. E eu sempre falo, que não adianta nada nós produzirmos dados, produzirmos conhecimento, se esse conhecimento não for divulgado em todas as esferas, Não só numa esfera acadêmica, mas também numa esfera que a sociedade civil tenha um entendimento daquilo que a gente fala, até para falar da importância do trabalho do pesquisador, que atualmente a gente sabe que as questões de pesquisa elas são tão deixadas de lado, infelizmente. Nós precisamos de investimento na questão da pesquisa e a gente vê cada dia esse investimento se esvaindo, Então, é muito importante que a sociedade civil conheça o que é a pesquisa, a importância da pesquisa, para poder valorizar quando você fala, estou investindo em pesquisa. Então, todo mundo fala, poxa, isso é muito importante mesmo e vamos deixar o investimento acontecer. Então, obrigada pelo convite, mais uma vez. Bom, qual a importância da realização de um monitoramento para a questão da poluição hídrica ou dos poluentes hídricos, Primeiro, eu queria esclarecer uma coisa assim. Existe o que nós chamamos, o que nós fazemos no nosso projeto, Inclusive, eu estou no laboratório de análise ambiental, Olha o nosso projeto ali, o projeto IPH. Nós realizamos aqui as redes de monitoramento de corpos d'água, quer seja rios, córregos, lagos, lagoas, reservatórios, Então, a primeira coisa que é importante que as pessoas saibam é isso, que nós realizamos as redes de monitoramento e as séries históricas de vários corpos d'água, tanto da região metropolitana de São Paulo como fora também, O que é uma rede de monitoramento? Que eu acho que isso é importante. A rede de monitoramento ela tem, tem 4 pilares que são importantes a gente falar. O primeiro pilar é você decidir que locais você vai monitorar, você georreferenciar esses locais, que nós chamamos de pontos de coleta, para que toda vez, toda a sequência que nós formos fazer, nós façamos sempre no mesmo lugar, Para que você possa ter uma comparação de um período para o outro daquele local
e se houve alteração ou não. Baseado nisso, a gente faz todo um estudo. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é que nós possamos determinar quais são os períodos que a gente vai fazer essas coletas. Se são coletas anuais, se são coletas semestrais, se são coletas bimestrais ou se são coletas mensais, né? Em alguns casos, até existe a necessidade de fazermos coletas semanais ou diárias, dependendo do que está acontecendo, tá? Um terceiro ponto é que nós possamos decidir quais são os parâmetros que nós vamos analisar. O que são esses parâmetros, né? Parâmetros para a gente verificar a qualidade da água. Então, a gente verifica os parâmetros físicos e parâmetros biológicos, né? Isso, normalmente, esses parâmetros vão indicar para nós qual é o nível de poluição que nós temos nesses corpos d'água, tá? Mas quem é que define esses parâmetros, né? Para eu saber se está acima ou abaixo? Isso existe uma legislação no Brasil, que é a Resolução CONAMA 357 de 2005, que define parâmetros de qualidade de água e que classifica também esses corpos d'água que a gente investiga, tá? E o quarto ponto é que nós possamos divulgar as informações de maneira fácil, de fácil entendimento, e que a gente divulgue essas informações para a sociedade civil, né? Então, por exemplo, se nós falarmos destes 4 pilares, o que eu faço aqui hoje? Eu estou fazendo o 4º pilar, que é a divulgação de dados sobre as nossas pesquisas, tá? Então, isso é importante que as pessoas conheçam e que as pessoas saibam que nós temos dados que são, que pela legislação de transparência, todos nós que produzimos dados devemos também divulgar esses dados. Mas não adianta só divulgar uma tabela cheia de número e que ninguém entenda nada do que está escrito. A divulgação tem que ser de forma que as pessoas entendam, tá? Bom, isso é uma coisa importante. Qual a importância de nós fazermos a verificação dos poluentes que tem na água, né? Em água de rios, córregos e outros corpos d'água que estão próximos das cidades ou mesmo distantes, desde que você use a água desse corpo d'água para abastecimento público, tá? Então, a importância é que nós possamos fazer uma verificação de qual é o lançamento de poluentes naquele corpo d'água, em que frequência você vê esse lançamento e a quantidade de poluentes que são lançados naqueles corpos d'água. Aí você vai perguntar, Marta, mas como é que esses poluentes chegam nesses corpos d'água, né? Chegam de 3 maneiras, tá? Ou pelo esgoto doméstico e industrial não tratado, que chega até o rio, o córrego, o reservatório, ou por o que nós chamamos de poluição difusa, que são todos os poluentes que estão nas ruas, calçadas, etc., e que quando chove, isso é lavado e acaba chegando no corpo d'água, ou pela poluição atmosférica, né? Porque nós sabemos que a chuva traz para a terra as coisas do ar, como diria o grande Raul Seixas, né? Então, quando chove, os poluentes atmosféricos se misturam com a água e esses poluentes acabam chegando nesses corpos d'água também. Então, quando você monitora, você tem condições de saber o que está acontecendo naquele corpo d'água, o que está chegando, provavelmente de onde vem esse material, né? E aí nós conseguimos, a partir daí, ter como se fosse uma fiscalização mesmo, né? Das coisas que acontecem diretamente nos corpos d'água. Por conta disso, é que nós sabemos quanto de esgoto que é tratado, quanto não é tratado, quem é que joga esse esgoto sem tratamento, como é que uma via, como, por exemplo, o Rodonel, o quanto ele contribui negativamente
para a qualidade de água do reservatório Billings e do reservatório Guarapiranga, né? Então, nós temos condições de monitorar pela água, nós conseguimos monitorar o que está acontecendo nas cidades. E, Marta, é muito comum a gente ver em relatórios demanda bioquímica de oxigênio, DBO. Eu gostaria que você explicasse o que é o DBO e por que ele é importante também para a gente. Ótima pergunta, olha só. Atualmente, as pessoas devem estar ouvindo muito DBO, porque com a questão do projeto do novo Rio Pinheiros, existe uma meta para redução da DBO. Aí você fala assim, tá bom, DBO é o quê, né? E eu tenho que reduzir quanto, né? Então, vamos lá. Quando você joga poluentes na água, principalmente matéria orgânica, oriunda de esgoto doméstico não tratado, né? Ou mesmo materiais como os agrotóxicos ou os tais os adubos, né, que o pessoal coloca nas áreas rurais. Quando esse material chega na água, existem micro-organismos que fazem o quê? Que decompõem esse material, tá? Só que para esse micro-organismo decompor esse material, ele precisa de oxigênio, certo? Então, eu tenho lá, estou jogando uma carga de, sei lá, né, 100 metros cúbicos de esgoto por segundo naquele corpo d'água, e eu vou ver o quanto de oxigênio esse micro-organismo que decompõe a matéria orgânica vai precisar para decompor aquele material, tá? Então, quanto maior a quantidade de oxigênio que eu precisar, pior será a qualidade de água. Então, por exemplo, né, um rio Pinheiros, um rio Tietê, um rio Tamanduateí, nós chegamos a ter até 110 miligramas por litro de DBO. Aí você fala, mas o que significa isso, né? Esse 110 significa a quantidade de oxigênio que aqueles micro-organismos que estão lá precisam para decompor a matéria orgânica, ou seja, é muito. O que diz a legislação? Que um corpo d'água classe 4, né, que é a pior qualidade de corpo d'água que existe, tem que ter aí, em média, 10 miligramas por litro. E nós temos aí 110 miligramas por litro, ou seja, 100 vezes mais do que diz a legislação. Então, quando você fala assim, olha, temos uma meta, né, que o governo do estado de São Paulo está colocando aí essa meta de reduzir de 80 ou de 100 para 30 ou 20, é uma meta que dá para a gente acompanhar, entendeu? Então, eu consigo, por exemplo, acompanhar mensalmente, que é o que eu estou fazendo ultimamente do Rio Pinheiros, acompanhar se está ocorrendo ou não essa redução, entendeu? Então, só para ficar claro, né, DBO, que é a demanda bioquímica de oxigênio, é quanto aqueles micro-organismos, que são as minhas bactérias que eu amo, né, de paixão, que eu estudo, essas bactérias, o quanto elas precisam de oxigênio para decompor aquela carga de matéria orgânica que está ali no corpo d'água. Quanto maior a DBO, pior é a qualidade de água daquele corpo. Assim fica até mais fácil a gente entender essa gama de relatórios, né, que às vezes aparecem, né, e não está destrinchado para a gente, né? Porque como não tem parâmetros, né, a pessoa tem que conhecer, falar assim, olha, tá bom, né, tá 80, mas isso é bom ou ruim? Não sei, né? Qual é o parâmetro? Você tem que ter um parâmetro para você falar assim, legal, tá diminuindo, não tá diminuindo, né? A gente tem que ter esses parâmetros. E Marta, e quais são os principais resultados apurados pelo Laboratório Ambiental do IPH? Eu gostaria que você citasse exemplos para a gente, contextualizando também a georreferência, né? E como outras pessoas de outros estados, às vezes, né, não estão em São Paulo, só para a gente saber. Olha, nós temos esse ano de 2021, nós temos as novidades do Rio Pinheiros, que nós fazemos a verificação da qualidade de água, né, no trecho do Rio Pinheiros, em São Paulo,
para quem não conhece, né, a cidade de São Paulo tem o rio, que é esse Rio Pinheiros que nós falamos. Esse Rio Pinheiros é um rio muito importante, porque ele passa por áreas extremamente importantes da cidade de São Paulo. Então, nós estamos fazendo 3 pontos de coleta mensalmente do Rio Pinheiros, para a gente poder comparar, né, e ver se tem efetividade ou não o programa do novo Rio Pinheiros, tá? Essa análise que nós estamos fazendo, nós estamos em parceria com a Fundação SOS Mata Atlântica, do projeto Observando os Rios, e também em parceria com o INSPER, né, o Instituto INSPER aqui de São Paulo, que nós, em parceria, estamos fazendo essas análises mensais, tá? Por que essas análises, gente? Justamente para nós podermos verificar a eficiência das obras todas que estão sendo feitas no Rio Pinheiros, né? Que são extremamente importantes. A gente tem que começar por algum lugar, né? Quando você vai despoluir um rio, você tem que começar em algum momento. Então, começamos agora, né? O governo do estado de São Paulo começou e nós estamos aí acompanhando se existe ou não alguma diminuição, tá? Só para adiantar aqui, né? Infelizmente, nós ainda não temos nenhuma diminuição nessa carga de poluição. Mas isso vai tempo mesmo, viu, gente? Não é de uma hora para outra que nós vamos conseguir despoluir esse rio. Nós precisamos, pelo menos, aí de uns 8, 10 anos para que essa carga realmente tenha esse impacto de redução. Então, essa é uma pesquisa bem bacana que a gente está fazendo agora. A outra é com o Rio Tietê, também em parceria com a Fundação SOS Mata Atlântica, né, no projeto Observando os Rios. Para quem não conhece, né, o estado de São Paulo tem um rio que corta o estado inteiro, e é um rio interessante, né, porque é um rio que as nascentes dele estão na Serra do Mar, e esse rio corre em direção do interior, né, diferente da maior parte dos rios que correm em direção do mar, tá? Tanto o Rio Pinheiros como o Rio Tietê, né? Os dois, eles correm em direção do interior. Então, o Rio Tietê, nós monitoramos a parte da nascente, que é em Salesópolis, e a parte até chegar na região metropolitana de São Paulo. Temos aí uma proposta para o ano que vem, a gente fazer até a foz do Rio Tietê, né, para a gente ir acompanhando, tal, que vai ser bem bacana, que a gente está com um projeto muito legal que chama Voz dos Rios, e esse projeto, ele está trazendo aí alguns rios da região metropolitana para que nós possamos fazer a análise e seguir, né, e fazer com que esses rios tenham voz, tá? Um outro rio que nós também fazemos análise é o rio Tamanduateí, que é um rio eu sou da região do ABC, para quem não conhece, é uma região extremamente importante, é uma região onde nós temos várias áreas de mananciais, são áreas produtoras de água, e o rio Tamanduateí é um dos rios que nasce numa cidade aqui do ABC, que se chama Mauá, e esse rio caminha por Mauá, Santo André, São Caetano, onde eu estou, São Paulo, e deságua no Tietê. Então, é a bacia do Tietê, né, do Alto Tietê, que nós fazemos os estudos, tá? E aí nós fazemos estudos em rios menores aqui. Nós vamos começar agora em 2022 um projeto que se chama Águas de Santo André, que a gente vai também monitorar vários córregos, mas com uma proposta diferente. A coleta vai ser com bicicleta, né? A gente vai de bike e tal, a gente já tem até as pessoas que vão fazer essa coleta e tal, para a gente poder, né, não ter o problema aí de geração de carbono, de monóxido de carbono, tá? Então, essas são as novidades que nós temos. E óbvio, né, que a gente faz a Guarapiranga, nós já fizemos 2 expedições esse ano, vamos fazer uma última agora em dezembro,
e a Billings nós começamos agora na primeira quinzena de novembro, tá? Então, gente, nós não paramos aqui, né? Fora outras coisas que a gente faz aí, de outros córregos, né? Então, a gente está sempre em atividade aqui no nosso laboratório. Uma coisa que nós estamos fazendo, que eu acho que é importante a gente falar, é que, como nesses rios nós temos bactérias que são bactérias patogênicas, né, que são aquelas que causam doenças, nós temos 2 alunos aqui, né, que é a Letícia e o Robson, que eles estão fazendo um estudo sobre a questão da resistência dessas bactérias a antibióticos, tá? Isso é uma coisa extremamente importante. Por quê? Quando agora, né, novembro, dezembro, janeiro, começam as grandes enchentes na região metropolitana de São Paulo, essas águas chegam até a casa das pessoas, né? E quando chega na casa das pessoas, elas vêm com esse material todo, com essas bactérias, e se a pessoa adoece, como é que você vai tratar se essa bactéria é resistente a determinados antibióticos? Então, nós estamos agora começando a efetivar esse estudo da resistência bacteriana, tanto no Rio Pinheiros, como no reservatório Guarapiranga. Quais são os principais poluentes dessa bacia do Alto Tietê, né? Desses rios que você falou para a gente, que são Tietê, Tamanduateí e Pinheiros? Olha, nós temos como principais poluentes os micro-organismos, que são causadores de doenças. Isso é uma coisa que nos preocupa muito, porque, por exemplo, quando você está na Guarapiranga, nós temos pessoas que usam a Guarapiranga para lazer, né? Tanto vários esportes náuticos que acontecem no reservatório Guarapiranga e no Billings também. Então, quando você tem esses micro-organismos que são causadores de doença, isso é uma preocupação, e tanto dentro dos rios como nesses reservatórios, tá? Então, microbiologicamente falando, né, esses poluentes. Nós temos também uma preocupação com os poluentes atmosféricos. Quando nós começamos a pesquisar sulfetos e sulfatos, que são o indício de que naquele local nós temos uma alta concentração de poluentes atmosféricos e isso se reflete na água. Então, veja, a gente está analisando a água, mas a gente consegue perceber o quanto a poluição atmosférica acaba atingindo aquele corpo d'água. E, como sempre, né, alguns metais, como cádmio, cobre, chumbo, né, que são indicadores de poluentes industriais, principalmente. E, claro, né, os poluentes que são de origem de esgoto doméstico não tratado, que são amônia, que a origem é de fezes e urina, fósforo e fosfato, que a origem é dos saponáceos, né? Então, na realidade, é um pool de poluentes, infelizmente, que nós acabamos encontrando em altas concentrações nesses corpos d'água. E principalmente a região metropolitana, que tem as maiores cargas, né, de poluentes. O que você diria, assim, o que seria necessário para que essas cargas diminuíssem, né, de fato, para ter um resultado melhor? Olha, se nós olhássemos um mapa, né, para quem tiver curiosidade depois, olha um mapa hídrico da região da bacia do Alto Tietê. Né, eu sempre falo, se você quiser descobrir o que é uma bacia hidrográfica, né, brinca com a sua própria mão, né? Então, na sua mão você tem vários riscos, que são os rios que migram para o risco mais profundo, que é o rio maior, no nosso caso aqui o Tietê, tá? Então, para você despoluir o Tietê, o que você tem que fazer? Você tem que despoluir os rios menores que chegam até ele, tá? Então,
Eu vou dar o exemplo novamente do projeto do Novo Rio Pinheiros, que esse projeto começou de maneira correta, despoluindo as bacias, as microbacias que chegam até o Rio Pinheiros. Então, nós precisaríamos fazer o quê? Todo mundo fazer a lição de casa. O seu córrego, né, perto da sua casa, é ele que você tem que ir lá e ser a voz daquele córrego, né? Por quê? Porque é despoluindo aquele córrego que você começa a trazer água limpa para o rio maior, e aí você consegue fazer uma limpeza desse rio, tá? Eu acho interessante porque eu estive com umas crianças maravilhosas no Colégio Mater Dei, aqui em São Paulo, e eu fui convidada porque eles queriam falar com uma cientista, né? Então fui eu lá, né, falar com a criançada. E uma das perguntas que uma das menininhas fez, gente, criança de sexto, sétimo ano, a coisa mais linda, né? Uma das perguntas da menina foi assim: se você fosse dar o seu nome para algum rio, né, e fosse a voz desse rio, que rio você escolheria? Aí eu falei assim, eu escolheria o córrego do Moinho. Aí ela fez aquela cara de interrogação que nunca ouvi falar, né? Eu falei assim, sabe por quê? Porque o córrego do Moinho é o que passa perto da minha casa. Então a gente tem que ser a voz daquele córrego que passa perto da sua casa, porque é ele que você vai agir localmente ali, e esse córrego é que vai fazer com que melhore aquele rio maior da sua bacia hidrográfica. Então, é isso que a gente tem que fazer. Nós temos que melhorar a qualidade de água de todas as microbacias que chegam até o rio maior. E a gente sabe que tem as diferentes atribuições, né, da sociedade, do poder público, e a gente sabe que tem as estações de tratamento, né, de esgoto. Quais são esses papéis, né? O quanto, por exemplo, a sociedade, o que cabe à sociedade, o que cabe, né, aos entes, né, governamentais? Olha, Sucena, tem uma coisa assim que é muito importante, que são as instâncias de discussões que nós temos, e uma dessas instâncias são os comitês de bacias hidrográficas, tá? Então, aqui no Alto Tietê, nós temos o grande comitê da bacia hidrográfica do Alto Tietê, né? Então, as pessoas da sociedade civil se empoderarem desses espaços, para que essas pessoas saibam o que está sendo discutido nesses espaços. Por exemplo, ontem, né, houve uma reunião do Comitê do Alto Tietê, onde as pessoas, os projetos financiados pelo Fundo Estadual de Recursos Hídricos começaram a ser apresentados. Então, por exemplo, se eu não sei, né, que existe uma instância de discussão dessa, eu não sei nem que aqui na região do ABC, por exemplo, nós vamos ter vários projetos que foram beneficiados pelo Fundo Estadual de Recursos Hídricos, tá? Então, eu sinto que as pessoas têm que começar, nós, enquanto sociedade civil, temos que ocupar esses espaços que são pouco ocupados. Então, no Comitê do Alto Tietê, nós temos subcomitês, porque o Alto Tietê é uma área muito grande, então nós temos os subcomitês, como, por exemplo, o nosso aqui, Billings Tamanduateí, e que nós precisamos ocupar esses espaços para que esses espaços não sejam apenas consultivos, que eles sejam deliberativos. Tá? Infelizmente, nós tivemos essa semana aí um projeto de lei que quer, por exemplo, tirar a capacidade que um comitê de bacia hidrográfica, por exemplo, tem de ser deliberativo e não só consultivo, tá? Porque nós sabemos que no nosso comitê do Alto Tietê, nós temos 78 milhões aí, que são investimentos do Fundo Estadual de Recursos Hídricos, que vem por cobrança do uso da água, multas, etc. Então, nós, da sociedade civil, se nós quisermos efetividade nas ações de saneamento, nas ações que envolvem a questão da água, nós temos que participar. Porque senão acontece o quê, gente? Senão fica só o poder público
cuidando dessas coisas sem que tenha uma participação da sociedade civil. E nós sabemos, né, Sucena, muito bem o quanto nós da sociedade civil somos necessários para tomadas de decisões. Então, por exemplo, como é que eu posso saber se o meu município está tratando o seu esgoto? Eu vejo que o esgoto foi afastado da minha casa, foi coletado, mas para onde vai esse esgoto? Então, nós temos as estações de tratamento de esgoto, que aqui na região metropolitana, essas estações foram financiadas pelo Fundo Japonês de Meio Ambiente, pela JICA, né, lá na década de 90, e que foram construídas as estações com esse fundo. E que o Estado e os municípios tinham que fazer o quê? Ligar os seus esgotos nessas estações. Como é que a gente sabe que tudo isso está acontecendo? Se a gente começa a ter as participações efetivas de representantes de coletivos, etc., da sociedade civil nessas instâncias de discussão, para que a gente possa ter voz, para que a gente possa ter voto e para que nós possamos participar dessas decisões que são tão importantes, né? O investimento tem que ser feito no monitoramento, na fiscalização, né? Na busca de projetos que sejam efetivos de recuperação de áreas de mananciais, que a gente vê dia a dia essas áreas sendo detonadas, infelizmente. Bom, você falou áreas de mananciais, né? Eu acho que é extremamente importante explicar, né? Dar alguns exemplos, né? Dentro dessa conjuntura aí que você está pondo para a gente, né? E ao mesmo tempo falar da represa Billings e Guarapiranga, fazer essas conexões. Bom, gente, as áreas de mananciais, quando você ouve manancial, ligue-se à água, tá? Local onde você tem produção de água, é isso, certo? Só para vocês terem noção, a região do ABC, de onde eu estou falando aqui, nós temos dos 7 municípios, nós temos, acho que só São Caetano, que não tem área de manancial no município. Os outros municípios todos têm áreas produtoras de água. Só para vocês terem noção, o reservatório Billings, que é esse que a Sucena falou, é um reservatório que ele abastece aproximadamente 4 milhões de pessoas. E de onde vem essa água? Essa água vem dos contrafortes da Serra do Mar, essa água vem do município de Santo André, Ribeirão, Rio Grande, São Bernardo, né? De lá que vem essa água. Por quê? Porque nós temos áreas verdes nessa área, entendeu? Porque é uma coisa assim, gente, é a mesma proporção. Se você tiver floresta, você tem água. Se você tirou a floresta, você não tem mais água. Tanto que a gente tem uma máxima que a gente sempre fala que sem floresta não tem água, tá? Então, preservar essas áreas que são florestadas é essencial para a produção de água. Só para vocês terem noção, nós não precisaríamos nem trazer água de outros sistemas para abastecer os municípios aqui da região do ABC. Nós somos autossuficientes em produção de água. Só que a gente traz de outros locais, por quê? Porque em alguns desses reservatórios nós temos o quê, gente? Nós temos uma poluição desenfreada, né? Então eu não posso nem fazer captação de água porque a água está poluída. Mas eu vou falar, né? Eu quero trazer coisas boas também. O reservatório Billings, ele comporta aproximadamente aí 3 bilhões de litros de água. Gente, é muita água, tá? Daria para abastecer a Europa inteira, né? Só para vocês terem essa noção. E nesse reservatório, 60% desse reservatório ainda tem qualidade de água boa, ainda bem. 40% que está muito comprometido. Então, nós temos que lutar, né, dioturnamente para que nós possamos manter esse 60% que ainda é bom. Porque nós fornecemos água tanto para a região do ABC
como também para São Paulo. E no reservatório Billings, nós temos um braço do reservatório que manda água para Guarapiranga, que abastece mais 2 milhões de pessoas e por aí vai, né? E nós, infelizmente, vemos aí, dioturnamente, esse avanço, né, na destruição dessas áreas. Ao invés da gente recuperar, nós estamos fazendo o quê, gente? Nós estamos destruindo. Isso, Sena, só para você ter noção, né, nós temos aquela história do tal do Porto Seco aqui na área de Paranapiacaba, né, que é uma área equivalente, imaginem isso, gente, uma área produtora de água, com mais de 100 nascentes. Eles querem construir desmatar o equivalente a 50 campos de futebol e impermeabilizar tudo e destruir as 100 nascentes. E é essa área que é a área produtora de água para 3 milhões de pessoas. Veja como isso não tem cabimento, entende? Então, por que é importante a gente monitorar? Porque eu sei o quanto tem de nascente lá. Eu sei que a qualidade de água é boa e eu tenho registros disso. Então, por isso que é importante a gente fazer a pesquisa, entendeu? Não, com certeza, né? E ter essa dimensão, assim, de se apropriar, né? Se sentir pertencente, né? Faz parte da minha vida, né? Faz parte da minha casa, né? Exatamente. Ô, Sucene, eu vou falar uma coisa que é mais importante ainda. Os municípios que têm as áreas de mananciais deveriam receber para manter essas áreas. Não deveriam pagar nada. Então, a nossa companhia de água aqui do estado de São Paulo, que faz captação de água nesses municípios, deveria pagar para o município, porque o município está defendendo. Então, os municípios aqui da região do ABC não cobram isso. Né? Por isso que nós estamos até falando de cidade em cidade, né? Nós temos um grupo aí, que é o grupo do Movimento em Defesa da Vida, né? Que é o MDV, e nós estamos fazendo reuniões nas prefeituras, com os secretários de meio ambiente, com os conselhos municipais de meio ambiente, para que eles entendam que existe uma legislação no estado de São Paulo, que é da Constituição do estado de São Paulo, o artigo 200, que ele fala do protetor recebedor. É aquele que produz água e recebe para proteger. Recentemente, o pessoal de Minas Gerais mostrou o quanto isso é importante. Tem uma área do sul de Minas que faz isso. Os proprietários, né, das áreas de mananciais recebem R$1 de cada pessoa das cidades para poder manter a sua área. E eles recebem muito mais do que se ele tivesse desmatado, do que se ele tivesse feito qualquer coisa. Então, a gente precisa entender que essas áreas, para nós, né, que somos aqueles que utilizam a água, essas áreas são importantíssimas. E a gente tem que defender de unhas e dentes, tem que pagar lá, não, ó, tá aqui para você poder manter a sua área e tal. É isso que a gente tem que entender. Quando, né, às vezes a pessoa fala assim, vamos ver o quanto vai pesar no bolso aí, né? Então, pesa no bolso, quanto mais longe você trouxe a água, quanto de mais longe você trouxer, mais cara ela vai ser. Ao passo que você poderia pagar menos para proteger a área de manancial e sua água seria muito mais barata. E, Marta, eu gostaria que você pudesse explicar para a gente qual a importância das matas ciliares e como a mudança climática, os eventos extremos, secas, estiagens, afetam na saúde hídrica, para a gente fazer essa relação. Então, olha só, a mata ciliar, só para ficar fácil, né, da pessoa entender, é como se fosse nossos cílios, tá? O que o nosso cílio faz? Ele impede que partículas caiam no nosso olho, não é isso? Tudo fica presinho ali no cílio. A mata ciliar é a mesma coisa, tá? Ela é uma mata que impede, por exemplo, que aquela poluição difusa chegue até o corpo d'água, né? A mata ciliar impede, por exemplo, que você tenha um rio que a margem desbarranque, né? Como falam lá no interior, e que você, aquele monte de terra, acabe chegando
até o corpo d'água e diminua a capacidade de armazenamento daquele corpo d'água. Quando você retira essa mata ciliar, a poluição chega no rio e toda aquela terra, aquele solo, acaba chegando também assoreando alguém. Vocês já devem ter ouvido falar, né, nesse termo de assoreamento, que é a deposição de terra diminuindo a capacidade de armazenamento daquele corpo d'água. Gente, não façam isso, por favor, né? Mas se você tirar os cílios do seu olho, você vai ver o quanto de infecção que você vai ter, o quanto de material vai cair no seu olho, vai acabar riscando até sua córnea, inclusive, tá? Para você ver a importância de falar, cílio não é nada, né? É só para eu pôr uma máscara e ficar batendo, assim. Não, gente, é para proteção, tá? Então, a mata ciliar serve para isso, para proteger aquele corpo d'água. E como eu falei, as matas, além de protegerem, além de serem produtoras de água no local, elas também são produtoras do que nós chamamos dos rios voadores, né? O que é o rio voador? É aquele monte de nuvens que se formam nas regiões onde tem mata, e essas nuvens, elas chovem ali, mas elas também são carregadas para outros locais e chovem em outros locais. Então, a mata, ela mantém o ritmo de chuvas, ela mantém a temperatura e automaticamente controla a parte climática do local. Quando você faz um desmatamento, quando você bota fogo na mata, etc., você desequilibra todo esse ritmo que nós temos, tá? E é esse desequilíbrio deste ritmo é que nós vamos sentir nas tais mudanças climáticas, né? Aquela coisa que você fala assim, gente, eu não entendo por que nós estamos quase em novembro, né? E a gente tá com blusa de frio. Tá? Eu sempre me guio pelo meu aniversário, né? Que é a semana que vem, inclusive, né? Eu falo assim, todo aniversário que eu lembro, eu tava de camiseta regata, né? Era uma coisa assim de calor. E hoje você fala assim, gente, novembro tá frio, né? Tá aquela chuva sempre teve, mas era chuva com calor e não chuva com frio como nós vemos hoje. Então nós temos uma série de mudanças acontecendo, essas mudanças inclusive que serão discutidas agora, né, na COP26, que inicia agora dia 31 de outubro, e que já foi tão discutido aqui por você, né, Sucena, e uma série de outros profissionais, pesquisadores aí. Vejam essas discussões, gente, é muito importante para a gente entender isso que eu estou falando. E, Marta, a bacia hidrográfica do Rio Paraná, né, é uma das que está mais sofrendo, assim, que a gente não tinha visto, né, tamanha estiagem seca. Você poderia explicar um pouquinho também como é que é essa conjuntura, né, o que significa, né, o que está acontecendo por lá? Essa estiagem toda, ela tem uma origem, né, gente? Não começou do nada, tá? A origem é que aquelas áreas da bacia do Rio Paraná são áreas utilizadas para agricultura e que a gente viu uma efetivação no desmatamento dessas áreas, né? E nós vimos também a questão das monoculturas, que não contribuem positivamente para essa questão toda da formação de chuvas, etc. Tá? Então, essa questão toda vai, com certeza, fazer o que eu falei agora há pouco. Você tirou mata ciliar, você botou só soja, ou só café, ou só fumo, né? Como existem em algumas áreas da Bacia do Paraná. E aí, chegou o quê, gente? Você desmatou. Esse material chegou todo no rio, assoreou aquele rio e fez com que você perdesse áreas, gente, áreas e áreas de rio que foram perdidas. E automaticamente nós estamos pagando a conta agora, né? Porque a conta qual que é? A conta é que você não produz água suficiente para manter todo o potencial que esse rio teria para a manutenção da sua bacia. E pior ainda, né? Começa a chegar também em grandes quantidades poluentes até esses locais.
E aí a gente tem toda a problemática de diminuir a produção de água, de assorear aquele rio e de chegar poluentes naquele local. Aí você tem a receita para as coisas que nós estamos vendo na Bacia do Paraná, que é uma bacia extremamente importante. Né? Você vê, o pessoal já está falando lá das cataratas do Iguaçu, gente, a mudança que houve na quantidade de água daquelas cataratas, né? Isso já vem desde a briga que a gente teve na década de 80, quando acabaram com as 7 quedas, tal, né? Então, isso não é de hoje, não, isso já faz muito tempo, como disse o dinossauro lá, né, da abertura da COP. Gente, nós estamos aqui inventando asteroide para mandar, para levar a gente à extinção, né? É bem isso, patrocinando ainda os asteroides, né? Como ele falou, né, gente? Quem não viu, assista a abertura da COP, porque o dinossauro fala assim, gente, nós fomos extintos porque houve um asteroide. Vocês estão patrocinando esses asteroides para botar vocês em extinção. É isso que a gente está fazendo, né? A gente está trabalhando com um recurso para destruir o que é fundamental para a gente, que é água. É absurdo isso. É um absurdo. Desculpa, mas é que eu fico indignada com essas coisas. Não, é extremamente importante. É um ambiente propício, né, na Assembleia Geral da ONU, né, colocar o foco nisso, né, porque a gente está na emergência climática, né, não tem outra, não tem volta. Essa emergência climática que já foi discutida, está sendo discutida agora, várias instâncias planetárias estão discutindo a respeito disso. E nós sabemos que todas as grandes civilizações, elas sucumbiram por conta de 2 coisas, né? Energia e água, tá? Quando você vê, né, o Tigre, Eufrates, que eram aquelas áreas hoje, Irã, Iraque e tal, gente, os rios que estavam presentes ali sucumbiram, e as populações junto com eles, né, gente? Então nós temos que ver que caminho que a gente vai querer seguir aí nesse momento. Você participou de um estudo extremamente importante da bacia do Rio Doce. Nós tivemos 2 grandes incidentes, que foi no Rio Paraupeba, da ruptura da barragem da Vale, e no Rio Doce, da ruptura da barragem da Samarco, que são a mesma empresa na realidade, né? 2015 foi da Samarco, em toda a bacia do Rio Doce, e 2019 foi na bacia do Rio Paraupeba, da Vale, né? 2 que nós chamamos de desastres tecnológicos, que são crimes ambientais. Esses 2 desastres tecnológicos e crimes ambientais, eles acabaram com 2 grandes bacias hidrográficas. A bacia do Rio Doce, que começa em Minas Gerais e termina no Espírito Santo. E foram 53 milhões de metros cúbicos de rejeito que acabaram chegando no rio, que chegaram até o mar, tá? E que nós, na nossa rede de monitoramento, junto com a Fundação SOS Mata Atlântica, vimos que, passados quase 6 anos aí, né, que vão completar agora dia 5 de novembro, nós não tivemos grandes melhorias, nenhuma, porque aquele rejeito ele fica no rio, né? Aquele rejeito foi para o fundo do rio. Só para você ter noção, Sucena, eu estudo bactéria, né? Então, logo que romperam as 2 barragens, eu fui lá, coletei água, trouxe para o laboratório e tal, nem bactéria sobreviveu. Nem bactéria sobreviveu, tá? Só para você ter noção do tamanho do estrago, tá? O Rio Doce se recuperar, mas ainda não pode fazer captação de água desse rio, porque o rejeito ele traz uma série de metais e outros minerais que são prejudiciais à saúde humana, tá? Nós já temos caso de pessoas que adoeceram seriamente, né, com a utilização dessa água, porque o pior é que quando a água mistura com cloro, por exemplo, começa a dar uma reação, e para a pele da pessoa isso é extremamente prejudicial. Então nós temos doenças de pele, nós temos doenças gastrointestinais, todas ocasionadas por conta desse rejeito que está lá no rio.
porque ele não some, né, gente? Não existe uma fada do rejeito que vai lá e bate uma varinha de condão e ele some. Não some. Ele está lá no rio ainda, ele está sendo carreado para o mar, tá? Então, se não ficar no rio, vai acabar chegando no mar e vai afetar todo o ecossistema marinho que já sofre tanto, tá? Do Rio Doce. Do Rio Paraupeba, a quantidade de rejeito foi menor, mas nós tivemos uma comoção muito grande, com toda a razão, pela morte, né, de uma única vez, de mais de 300 pessoas, tá? Então, além de todo o processo ambiental, nós também temos um processo de saúde mental das pessoas que estão lá. A gente está em parceria com várias pessoas de Brumadinho e nós sempre conversamos, nós temos os grupos de estudo e tal, e essas pessoas, infelizmente, não recebem os únicos relatórios que eles recebem de qualidade de água, que seja um relatório, né, que entenda ali, é o nosso, né, que a gente daqui do Projeto PH, junto com a Fundação SOS Mata Atlântica, que nós fazemos, tá? O Rio Paraupeba, ele recebeu uma quantidade menor de rejeito, mas a mesma coisa, tá? Não tinha nem bactéria para contar a história. E o pior que esse rio, ele vai desaguar no Rio São Francisco. Então, além da bacia do Paraupeba, a gente tem um comprometimento também da bacia do Rio São Francisco, só para você ter noção, tamanho estrago que a gente tem com essas duas rupturas de barragem aí. E a situação melhorou? Não. Foram feitas ações efetivas? Não. Tá? Não e pronto, né? Infelizmente. Marta, quais seriam as ações efetivas que podem fazer a restauração, né, de todo esse ecossistema dessas bacias? Não ter rompido a barragem. Infelizmente, como é uma coisa tão inusitada, nós não sabemos nem como lidar com isso ainda. O efetivo seria você criar um canal à parte do rio, a água vir, você reter o rejeito e deixar a água ir embora depois, tá? Esse seria o mais efetivo, para você realmente retirar o rejeito daquela água, tá? Se não, ainda você tem aí algumas coisas como materiais que são adsorventes, né? Ou seja, você jogar algum material no rio que ele faça com que esse rejeito grude nesse material para você começar a retirar esse rejeito, tá? Então, são coisas ainda que estão em estudos. Enquanto isso, né, a velocidade de destruição é maior do que a velocidade da nossa capacidade de fazer alguma coisa para melhorar a qualidade desse rio, né? E, claro, é caro. Quando você fala assim, ó, o que você podia jogar no rio? Carvão ativado, mas, gente, quanto de carvão ativado, né? Toneladas, ou qualquer outro material que faça a dissorção, como? Não foi feito naquele momento, né? Aqueles diques para poder conter a água e conter o rejeito. Então, realmente, nós temos um problema grave, um problema que não foi solucionado, infelizmente. E o pior de tudo é que existem outras tantas barragens, né, do mesmo perfil, né? Com risco de romper. Exatamente. E isso já é sabido que foi feito um levantamento desses grandes rompimentos. Dos atingidos por barragens, e que eles têm nas redes sociais deles, né, os links para saber quais são as barragens. Mas pensa bem, né? A barragem da Vale, lá em Brumadinho, não estava na lista dessas que estavam em perigo de se romper, né? Então, onde tiver barragem, a gente tem perigo de ruptura, infelizmente. Porque são barragens obsoletas, né, Sucena? Que são aquelas barragens que a gente chama a montante do rio, né? Então, está acima do rio, o rejeito vai sendo colocado aqui, com o próprio rejeito você vai fazendo a barragem, tá? E aí a possibilidade de romper, porque não para, né, a extração de minério, é muito grande, infelizmente. São os passivos que estão sendo deixados, né? E a gente não sabe por quanto tempo também, né?
Volto a dar razão para o dinossauro. Nós estamos financiando a nossa extinção aí, né? Como ele disse, os asteroides. Segue a dica de vocês assistirem um mini-doc produzido pelo IPH USCS e Fundação SOS Mata Atlântica sobre o Rio Doce. Você também está envolvida num estudo referente à presença do novo coronavírus no esgotamento sanitário. Gostaria que você pudesse falar a respeito para a gente. Nós, em parceria com a Universidade Federal do ABC, a Federal do ABC tem um grupo muito importante, né, coordenado pelo professor Ricardo, e que esse grupo iniciou, logo que começou a questão da pandemia, iniciou um estudo junto com Minas Gerais, com a Agência Nacional de Águas, iniciou um estudo da verificação da presença do material genético do coronavírus em esgotos, tá? Inclusive, saiu agora, recentemente, um relatório que eles fizeram aqui da região do ABC. E aí, eles nos chamaram para fazer parceria para verificação do coronavírus nos reservatórios, né? Billings e Guarapiranga. E nós, infelizmente, encontramos já traços desse vírus no reservatório Guarapiranga, tá? Mas o que é importante desse estudo? Quando a gente percebe que o coronavírus, né, ou o traço, que é o material genético, que a gente faz isso por PCR, igual você faz quando você quer saber se está contaminado ou não, a gente pega a água do rio, faz o tal do PCR, né, que é para verificação do material genético, e quando você vê, por exemplo, que em determinado local você tem uma carga muito grande desse vírus na água de esgoto, significa que daqui uma semana ou 10 dias você terá um surto naquele lugar de origem. Porque quando a pessoa se contamina, a parte, né, desse vírus, ele vai para o sistema digestório. Então, ele sai através das fezes. Né? Isso foi um primeiro estudo que foi feito lá em Wuhan mesmo, lá na China, tá? E que depois a Holanda fez, depois o pessoal da Espanha fez, e que viu que as pessoas que estavam internadas mantinham, né, nas fezes o coronavírus. Tá? O coronavírus não, né? O material genético. E antes da pessoa apresentar os sintomas, nas fezes já saía esse material genético. Então, a importância desse estudo é justamente você ter condições de se planejar para um surto em uma determinada área, tá? Porque se a gente faz isso periodicamente, né, semanalmente ou mensalmente, você tem condições de verificar quais são as áreas que serão afetadas pelo coronavírus. Isso é uma prática que a gente faz muito, né? Essa questão do esgoto é um reflexo de tudo que está acontecendo nas populações aí nos grandes centros urbanos. É muito importante, né? E tem que ser mais divulgado, né? Eu acho que e ter também com que os gestores públicos, né, coloquem isso, né? Tanto que o relatório o pessoal deixou disponível no comitê do Alto Tietê, está enviando para as prefeituras, e é importante que se tenha aí, vou voltar naquele nosso papo do começo, né? É importante que se tenha investimento na ciência, né? Porque para você fazer o sequenciamento desse vírus é um procedimento caro, né? E que nós precisamos de investimento. Quando você destina verba para a ciência, não é gasto, é investimento. E a gente passa um problema de orçamento, né, no Ministério de Ciência e Tecnologia, justamente para pesquisas muito grande, né? Isso, eu gostaria que você pudesse responder como é que isso influencia para cenários de 2022 para frente, e ao mesmo tempo você fazer suas considerações finais, que a gente está chegando. E está muito bom, está muito instrutivo, né? A gente está vendo muita coisa, Marta. Muito obrigada também, já agradeço. Imagina! Gente, olha, o que acontece quando você não investe em ciência? Você fica para trás, né? Você não descobre as coisas reais que acontecem no nosso país.
porque não dá para a gente pegar resultados europeus ou asiáticos e trazer para o Brasil como uma verdade. Porque, primeiro, que nós somos muito diversos geneticamente, e segundo, que nós somos um país continental, que nós temos vários ecossistemas que possibilitam outras coisas acontecerem aqui que são diferentes do que acontece em outros locais. Então, quando nós não investimos em ciência, como é o que está acontecendo agora, só para vocês terem noção, o pessoal que depende de bolsa do CNPq, que é o cientista que está lá, né? Porque a gente precisa trabalhar, gente. Olha o que eu falei para vocês. Nós ficamos aqui o dia inteiro trabalhando. Quando você não tem bolsa, esse pesquisador vai ter que sair do seu laboratório e vai ter que procurar uma outra forma de se manter. Então, quando você não investe na ciência, como é o que está acontecendo agora, praticamente 80% dos bolsistas do CNPq não receberam agora em outubro, gente. Como é que você vai manter uma pesquisa se o pesquisador não tem condições nem de pegar o transporte para chegar até o laboratório ou pagar a sua alimentação? Quando você faz um sucateamento aí do processo de pesquisa, você faz o país estagnar. Porque o que move o país é a nossa capacidade de produção científica, é a nossa capacidade intelectual, é isso que vai mover o nosso país. Tá? Porque aí nós podemos trazer novas tecnologias, aí nós podemos trazer efetividade nas ações de aplicação dessas tecnologias sem depender de outros países. Gente, olha, nós aqui na pandemia, nós ficamos dependentes de outros países para uma série de coisas que não poderíamos, né? E nós ficamos dependentes. Por quê? Porque a gente não fez a lição de casa, a gente não investiu adequadamente na ciência e na educação. Eu só acredito, né, num país que seja sério, efetivo, quando você tem ações de investimento, saúde, educação, ciência e saneamento. Gente, sem isso, a gente não tem condições de, com seriedade, de ter um enfrentamento de outros países por aí, tá? Então, se eu pudesse deixar minhas considerações finais aqui, eu ouviria muito bem o Dinossauro, né, do que ele falou, assistam, gente, e a gente tem que repensar as formas como nós estamos nos relacionando com aquilo que nos traz a vida, que são os ambientes naturais, e que aquilo que possibilita que nós tenhamos evolução como nação, que é o investimento na educação, na pesquisa, na ciência, né? No saneamento. A gente não pode mais permitir que nós hoje tenhamos morte de pessoas com doenças do século XIV, do século XV, que hoje a gente ainda tem gente que morre de diarreia, a gente ainda tem gente que morre com cólera, absurdo isso, né? A gente ainda tem gente que morre de malária, leishmaniose, gente, são doenças do século retrasado. E como é que nós podemos permitir que isso aconteça? Não podemos, né? E como é que você impede isso? Investe na educação, investe na meninada aí nova, né? Investe na ciência, traz coisas para que essas pessoas fiquem aqui no Brasil e que se sintam que vale a pena você falar com orgulho, né, do nosso país. É isso. Gratidão, Marta. Até uma próxima, hein? Vai ter uma outra pauta. Legal, Sucena. Obrigada, viu? Obrigada pelo espaço e a gente se vê por aí. Tchau, tchau.